Neste momento, eu quero comentar um pouco com respeito a determinado assunto da palavra de Deus, que é com respeito ao espinho na carne do apóstolo São Paulo. É um assunto que tem tido várias interpretações. Eu gosto muito deste assunto, então gostaria de saber o que foi o espinho na carne do apóstolo São Paulo. Examinando as escrituras, eu cheguei à conclusão que esse espinho na carne do apóstolo São Paulo foi uma pessoa. Muitos dizem que foi uma enfermidade, outros dizem que foi um demônio que ele atormentava, mas não vemos nenhum motivo para ser uma dessas coisas. Mas nas próprias afirmações do apóstolo São Paulo, nós chegamos quase à conclusão de que foi uma pessoa. Vamos ver alguns versículos referentes ao espinho e seu significado na Bíblia. Então, esse fato está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, a começar do versículo 1, que tem por epígrafe a visão celestial e o espinho na carne. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Vemos logo aqui que o apóstolo São Paulo gostaria de falar com respeito a essas visões, a essa revelação que ele teve no paraíso, mas de repente ele foi impedido ou não quis contar. Por quê? Vamos ver alguns tópicos nessa leitura, alguns versículos desse capítulo. Então ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Ele não tinha convicção se foi com o corpo que ele foi arrebatado ao céu, ou se foi em espírito. Tem essa dúvida. Alguns dizem que foi quando ele foi apedrejado ali em Listra, foi tido como morto, que ele teve esta visão, essas revelações. Vemos que João, na ilha de Pátimo, ali, foi o espírito dele que foi arrebatado ao céu, e realmente o Senhor mostrou o Apocalipse, que está registrado na Bíblia, e foi em espírito no dia do Senhor. Assim afirma João, na ilha de Pátimo. O apóstolo São Paulo ele tinha dúvida se foi no corpo ou fora do corpo. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aqui ele se referindo a ele mesmo, diz que essas revelações deram a ele uma segurança para que ele pudesse se gloriar nas suas fraquezas, nos seus momentos difíceis. Você viu com uma experiência pessoal. Assim ele quer nos dizer: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E nós vemos também o motivo por que ele não quis relatar essas visões, né? Porque já julgava ele pelo fato dele ser um apóstolo, de ser usado por Deus. Então ele achou por bem de não contar, para que não viesse ter mais problemas com aqueles que eram seus opositores. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para mim esbofetear. Veja, um espinho na carne e o mensageiro de Satanás. Iremos ver mais adiante com respeito ao espinho na carne e esse mensageiro, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Outra observação: se desviasse de mim, que não tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí conclui Paulo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então vamos ver na Bíblia essa expressão espinho. Nós vemos em Número capítulo 33, quando Deus chegou para Moisés, que ele tinha que exterminar todos os inimigos de Canaã. Caso ele não exterminasse os inimigos de Canaã, eles seriam como espinho nos olhos ou nas ilhargas. Os olhos são parte sensível, ilhargas são as partes laterais, mais sensível do corpo. Então nós vimos essa orientação de Deus em Número capítulo 33, versículo 55, a seguinte expressão: mas se não lançar de fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixar de ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas. A palavra ilharga aqui significa parte lateral do corpo, a parte sensível, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então aqui nós vemos a expressão espinho, significa pessoa, é nos olhos, parte sensível, e a causar dor. Então, se o apóstolo São Paulo usou essa expressão da Bíblia, então ele estava se referindo a uma pessoa. Vemos também Deus orientando a Josué também, do mesmo modo, Josué capítulo 23 e o versículo 13, Deus também dá essa orientação a Josué da seguinte maneira: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mas expelir essas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhagas, parte sensível do corpo lateral, e espinho aos vossos olhos, até que pereçai desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E vem um alerta também de Deus para Josué, que não fizesse aliança com aquele povo. Se ele viesse fazer aliança com aquele povo, seria por espinho, por laço. Então se refere também espinho aqui, a pessoa também. Nós vemos na Bíblia, com respeito a adversário, Deus levantou dois adversários no reinado de Salomão, porque Salomão começou a desviar do Senhor, né, a adorar os outros deuses, a ser idólatra. E Deus levantou dois mensageiros no reinado de Salomão. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 11, e versículo 14, nós vemos tais expressão: levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomeu. Ele era da semente do rei de Edom. Aqui nós vemos, Deus levantou um adversário contra Salomão. No versículo 23 nós vemos também, Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadezer, rei de Zobá. Nós vemos isso no versículo 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Adadezer, rei de Zobá. No versículo 25 nós vemos: e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Nós vemos aí Deus levantando, permitindo que dois adversários se levantassem no reinado de Salomão. Não sabemos a tamanha maldade que ele cometeu no reinado de Salomão, mas foi grande. Salomão teve angústia com esses dois adversários. Então, baseado nesses versículos, eu cheguei à conclusão que Paulo tirou essa expressão espinho na carne para se referir a uma pessoa que se opõe contra ele. E nós vemos na Bíblia uma pessoa chamada Alexandre. Nós vemos isso aí, Marcos capítulo 15, versículo 21. Parece que foi esse Alexandre, que era filho de Simão, Cirineu, né?
judeus de Éfeso, que ali ele estava em Atos capítulo 19, e versículo 33, quando houve um tumulto ali, ele estava no meio daquela multidão. Sabe se ele estava incentivando aquela multidão contra Paulo ou a favor de Paulo. Ele tornou-se um apostata, vamos assim dizer, né? Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, ele faz um alerta ao jovem Timóteo, um alerta muito triste ali, quando ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha aqui, era um opositor contra as mensagens de Paulo. Diz que ele incitava judeu, gentil, contra Paulo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ante todos me desamparou. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Veja, ele usa aqui uma expressão também a esta pessoa, leão, da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Aqui vemos bem claro que o apóstolo São Paulo adverte a Timóteo a ter cuidado com este Alexandre. Ele causou muitos males. Não sabemos o motivo, às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam com o seu servo e não sabemos o porquê. Aqui nós vemos com o apóstolo São Paulo, ele chegou a uma conclusão, porque ele não se exaltasse pelas revelações. Foi-me dado, né? Um espinho na carne, foi-me permitido, é claro, que esta pessoa, assim acredito eu, que se levantasse durante todo o seu ministério. Sempre acontece, quando Deus tem algo profundo na vida de uma pessoa, às vezes Deus dá uma revelação especial para aquela pessoa, para ele suportar, para ele desempenhar com firmeza aquilo que Deus lhe entregou nas suas mãos. Nós vemos na Bíblia, Moisés teve aquela experiência profunda com Deus naquela sarça, porque grande era a missão que ele iria desempenhar, e foi preciso ele ter uma revelação sobrenatural, específica de Deus ali. Deus se revelou a ele ali de maneira sobrenatural, mostrando sinais para Moisés, e Moisés teve uma segurança, uma firmeza em cumprir aquilo que Deus lhe tinha confiado. Vemos também que os apóstolos, eram 12 apóstolos, mas tinha 3 que eram mais chegados, Pedro, João e Tiago. No Monte da Transfiguração ali, estavam eles presentes, porque eles seriam os primeiros líderes da igreja no início da perseguição. Então eles tinham que ter mais firmeza, apesar que todos tiveram experiência com o Senhor Jesus, mas esses 3 tiveram mais uma experiência mais profundas, né? Porque seriam os primeiros a enfrentar a perseguição. Então isto acontece com alguns servos de Deus. Ele tem experiências com Deus que ele não pode contar a ninguém, ainda que ele queira contar, mas ele é impedido, porque essa experiência é só para ele e Deus. Vai servir de segurança, dar uma estabilidade a ele nos momentos de perseguições, nos momentos de desprezo, nos momentos de calúnia. Então ele vai sobressair diante essas situações. Então neste momento, eu talvez esteja falando para alguém que tem um problema na sua vida e venha orado a Deus, pedindo para que Deus lhe afaste, né? Tire do seu caminho, né? Às vezes pode ser até uma doença, às vezes pode ser também um parente, né? Havia uma decepção com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, vem orando há tanto tempo e Deus não tem dado uma resposta, assim como você espera ter uma resposta. Mas o importante é que, independente de Deus ter dado uma resposta ou responder de conformidade você espera, você deve ter confiança e depender exclusivamente de Deus. A graça de Deus vai ser suficiente para você vencer
Talvez você realmente tenha passado, tenha chegado até hoje e não sabe por quê, mas é a graça do Senhor que tem lhe dado condições para você enfrentar esses problemas. Então, o que é importante que nós possamos aprender com o apóstolo São Paulo aqui, né? E realmente ele chegou a uma conclusão que o Senhor lhe respondeu a ele: a minha graça e basta. Então, talvez neste momento você está querendo ter uma resposta de Deus. Quem sabe, através dessa reflexão, Deus não esteja falando com você. Então, independente de qualquer situação, de problema, do problema que você está passando, o Senhor está contigo nessa tua situação, nessa sua situação. Jamais vai deixar você só, né? Como até agora não tem deixado. Ele tem estado com você, ao seu lado, e você vai ter vitória, e você vai chegar ao término, porque a graça do Senhor é importante na vida de uma pessoa. Então, grandes homens de Deus passaram os momentos difíceis na sua vida, em seu ministério, a ponto de querer parar. Nós vimos o profeta Jeremias ali, quanto mais ele profetizava, o povo se afastava de Deus. Ele chegou a um ponto, disse que não iria mais profetizar, mas queimava nos seus ossos a mensagem. Ele passou a profetizar novamente. Nós vimos até o próprio apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo também teve momento na vida dele que ele quis quase parar também, não pregar, porque as perseguições eram grandes, os açoites eram grandes, mas o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Paulo, fale e não te cales, porque ninguém vai lançar mão sobre você, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então, muita gente passaram os seus momentos difíceis, mas o Senhor sempre esteve ao lado, confortando, lhe dando força. Vemos Elias ali, aquele exemplo, aquele homem de Deus, também foi para a caverna ali, decidido a parar. O Senhor visitou ele, deu força a ele, e ele concluiu o seu ministério. Então, que nessa reflexão, eu não sei qual o motivo, eu não sei o que vem atormentando você, mas é que é importante que Deus está com você em todas as situações e dependa dele, dependa exclusivamente dele. Não pare, não enterre o seu talento, né? Não fique triste, desanimado, a ponto de querer parar na caminhada, mas prossiga em frente, olhando para Jesus. O próprio Jesus é um exemplo disso, apesar dele ser Deus humanizado ali com poderes sobrenaturais, mas ele, como homem,